Eu estou voltando agora com Arlis Amaro para dividir com vocês a reportagem sobre como o poder público aqui em Santa Catarina está lidando com essa situação das pessoas em situação de rua. Fala, Arlis Amaro. É isso, Márcio, um assunto delicado, né, que envolve vários assuntos, várias pastas aí, tanto do poder municipal quanto do poder estadual, até federal, sobre as políticas públicas para as pessoas em situação de rua. Claro que tudo isso, né, levanta esses questionamentos, o que tem levantado esses questionamentos são os episódios que Santa Catarina tem acompanhado relacionado a essa população. O mais recente aconteceu aqui no Largo da Alfândega, centro de Florianópolis, quando um adolescente de 17 anos acabou perdendo a vida depois de ter sido atingido por golpes de faca por uma pessoa em situação de rua por aqui depois de uma discussão. O secretário de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis, Araújo Gomes, já me adiantou que separou as imagens aqui do Lago da Alfândega, né? Esse local aqui tem bastante câmeras de monitoramento. A secretaria já fez a separação dessas imagens e já colocou à disposição da Polícia Civil, que vai seguir com as investigações. Tudo isso levanta esse questionamento, né? Qual é o melhor caminho, a melhor solução para esse tipo de problema, sem deixar de dar assistência, que também é importante, mas é claro, lidando com essas situações aí de violência, até de segurança pública, né? Tudo isso está sendo discutido, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Já tem um projeto de lei tramitando por lá, que trata, por exemplo, da internação compulsória. Uma cidade aqui de Santa Catarina já adotou essa política e agora isso, quem sabe, pode se tornar lei aqui no estado. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Antes do episódio que tirou a vida de um adolescente de 17 anos no centro de Florianópolis nesta semana, outros 2 casos recentes envolvendo pessoas em situação de rua em Santa Catarina chamaram a atenção do país. Um deles em Itajaí. Um grupo foi escoltado para fora da cidade pela Polícia Militar de Santa Catarina. O outro em Blumenau. Um homem em situação de rua foi assassinado a golpes de faca, após uma discussão em frente a um supermercado. A sequência de fatalidades levanta um questionamento. Qual é a melhor maneira de lidar com o problema que se repete nos principais centros urbanos do país? A gente tem o trabalho da abordagem social, a gente tem toda a política pública da alta complexidade, mas a gente também precisa com que aquela pessoa queira o acolhimento e o atendimento do poder público. E o que mais o mantém na rua, sabe, Amaro, é a questão daquela doação, sabe, que tu dá esmola. E a gente, como governo, como poder público, não consegue fazer o trabalho para resgatar essas pessoas, para trazer elas de volta para os seus eixos da família. Considerando a realidade de Florianópolis, em que recebe pessoas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, é necessário que nós tenhamos uma ação articulada e organizada pelo governo federal, articulada com o governo do estado e também envolvendo municípios. A Prefeitura de Florianópolis iniciou no último dia 18 de outubro um cadastramento das pessoas em situação de rua. Foram feitos até agora 477 cadastros. Os dados reunidos permitem que o poder público municipal conheça quem são as pessoas vivendo nestas condições na capital do estado. Os dados levantados até agora mostram que a maioria tem entre 36 e 45 anos. Em segundo lugar, as pessoas acima dos 45 anos. A maior parte é do próprio estado de Santa Catarina. Dos entrevistados que vieram de fora, 202 vivem nas ruas da capital há mais de 5 anos. 101 estão aqui há menos de um mês. O secretário de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis diz que o trabalho de levantamento desta população deve continuar pelos próximos 60 dias. Serviços como a Passarela da Cidadania, Centro Pop e Restaurante Popular procuram atender estas pessoas da melhor forma, garantem segurança alimentar e condições dignas de cidadania. Mas problemas com as drogas é o que, na maioria dos casos, impedem que os serviços cumpram com os objetivos. Há uma série de políticas públicas que impactam diretamente na dificuldade para lidar com a questão das pessoas em situação de rua. Eu cito 2. A primeira delas, a política antimanicomial, e há muitos doentes mentais, pessoas com problemas de saúde mental nas ruas, e há uma dificuldade extrema de mantê-los internados, submetê-los a tratamento, e a despenalização do usuário de drogas.
Em Chapecó, o prefeito João Rodrigues adotou a internação compulsória dos dependentes químicos em situação de rua, um problema de saúde pública. As secretarias de Assistência Social e de Saúde de Santa Catarina devem conversar nos próximos dias para analisar a possibilidade de replicar a ideia para todo o estado. Nós vamos marcar, a secretária Carmen já pediu uma reunião comigo, semana que vem nós vamos estar trabalhando entre secretarias de estado para a gente poder ver de que forma nós vamos fazer isso. A Assembleia Legislativa se movimenta para que o tema se torne lei. A pessoa que não quer ir para o trabalho, não quer obedecer, tem que fazer a internação compulsória. Tem várias situações. Tem pessoas que às vezes não gostam disso. A gente sabe quando fala de morador de rua, tem pessoas que se ofendem. Mas quem ficar ofendido, ajuda, leva para sua casa, faz acontecer. Arles? Tá aí, Márcia, é um assunto que precisa do envolvimento de vários setores da sociedade para que a gente consiga o melhor enfrentamento, né, a melhor solução para esse problema nos grandes centros. Assunto que a gente vai continuar acompanhando, Márcia. Com certeza, fala muito forte do deputado. E vou completar aquele levantamento que você trouxe na reportagem, na coluna do Diogo de Souza, a coluna Bom Dia de hoje, do nosso ND. Nesse levantamento, a Prefeitura já descobriu que dos 477 nomes, Arles, Amaro e telespectadores, pelo menos 50 pessoas tiveram passagens policiais por roubo e algumas dessas pessoas passagens por homicídios, que é o caso, inclusive, desse cidadão que foi preso, essa pessoa em situação de rua, que provocou a morte do adolescente de 17 anos. Ele tinha outras passagens pela polícia. Assunto polêmico, gente, envolve tudo isso que a gente falou aqui e que, claro, a gente segue acompanhando. Obrigada, viu, Arles Amaro? Bela reportagem, importantíssima reportagem que você dividiu aqui com a gente. Uma boa noite para você.